Grício, o que tem aí de informação do nosso colega Frossá? É uma informação do Guilherme Frossá, o sonho antigo do Atlético, né? O Fred, meio-campista, que foi revelado no Atlético, teve todo um embrolho na base ali, foi Pro Inter. roubado, entre aspas aqui, porque depois vão entrar na justiça contra mim. Teve um problema aí com o Internacional, acabou deixando o Atlético nas categorias de base, mas no ano passado já chegou a ser falado o nome dele e o Frossá informou há pouco que o Atlético está voltando a carga aí para tentar repatriar o Fred. 32 anos, jogador do Fenerbahçe, ótimo reforço seria Ótimo. Se viesse. Acho um reforço de topo também. Tá jogando com regularidade lá na Turquia, jogador muito rodado, mas para mim se encaixaria muito bem no modelo do Sampaoli. É um jogador muito dinâmico, muito versátil, gosta da bola, bom trato com a bola, chega bem à frente, jogador de seleção brasileira, passagem por seleção brasileira, enfim, acho que seria um excelente reforço para o Atlético. O Igor é até amigo do Fred, vai trazer mais informações do 98 Futebol Clube. 98 Futebol Clube terá algo bem atualizado. Exatamente. Agora, caso se concretize, você também acha um enorme nome para chegar e fardar? Sim, CJ. Lugar de quem? Igor Gomes ali hoje? Qualquer um. Joga Fred. só... Assim, não vai muito dentro da fala, né? Falaram talvez em rejuvenescer, olhar para baixo, jogador de 32 anos, isso é uma questão. Agora, o nome Fred, o jogador Fred, muito bom jogador, CJ, joga em qualquer lugar. Ele pode jogar de primeiro, pode jogar um pouco mais à frente, como segundo. Fred é ele, na verdade, não é quem sai, é ele mais um, né? Não é quem sai, ele mais um. Aí pode ser ele Alexander, pode ser ele Alan Franco, pode ser... Quem mais que... O próprio, pode ser ele e Igor Gomes, aí fica um meio campo mais leve. Mas não é um mordedor, né? Não é um mordedor. Eu acho que o Fred, mas o Fred tem uma intensidade boa, CJ. É porque o Fred também joga, né? Ele é um volante perfil São Paulo, como disse o Gris, porque ele joga. O Fred sabe jogar bola. É aquele que a bola não vai queimar no pé dele. Se precisar iniciar a construção, ele vai fazer esse início da construção. Mas é um cara que cumpre muito bem essa função. Eu concordo com o Gris, seria um nome muito bom. Pensando em volante, que seria dentro das prioridades, seria junto ali, né, com a saída do Saravia, para mim, junto com a lateral direita, para mim seriam as duas prioridades hoje do Atlético. O volante e o lateral direito seria um grande nome. E aí, Cabidão, careta é essa que você fez aí? Quando o coleguinha falava? Não, mas foi quando eu falei do perfil, não foi isso? Do perfil. O Atlético, ele pensa isso, pensa assado. Ele tá pensando em reforçar o time, gente. Ele tá pensando em aumentar o nível do time, né? Se vai usar a base ou não, isso aí é um outro departamento, né? Primeira mensagem da noite do Leandro de Moura. Boa noite, Nicola, tudo bem? É verdade que o Galo fez proposta para um atacante grego e o Galarza vai ter outra investida? Grande problema do Galarza é o clube argentino dele, que pede 14 milhões de dólares, é a pedida que você faz para que não exista negócio. Em relação ao grego, o negócio existe. Só para pegar o nome direitinho dele, ainda não consegui me acostumar. Peraí. O cara se chama Giorgos Giacomakis, tá? Ele é centroavante, tem 31 anos de idade e pertence ao Cruz Azul. Embora nesse momento jogue emprestado ao PAOK, da Grécia. Proposta que o Atlético fez é de 6 milhões e meio de dólares ou 36 milhões de reais. Temporada bem legal. Lá na Grécia, de 20 jogos, 9 gols e mais uma assistência. São 4 gols nos últimos 3 jogos. Vamos ver se o Cruz Azul, como é que o Cruz Azul responde a essa proposta. Ainda não há uma posição definitiva do time mexicano, beleza? Eu conversei nessa semana com o Alexandre Matos. O Matos estava bem otimista com a possibilidade de ter um trio de ataque formado por Neymar, Gabigol e Rony. Tá? A ideia do Santos em relação ao Gabigol é pagar 1,5 milhão de reais por mês de salário, o restante fica sob responsabilidade do Cruzeiro. Sobre o Rony, compra em definitivo, operação que não vai chegar a 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, com detalhe. O jogador havia sido comprado pelo Atlético Mineiro por 6 milhões e meio de euros. Tá? O Santos tem convicção de que a grana que vai chegar do Houston Dynamo pela venda do Guilherme e que seria utilizada na compra do Rony vai fazer com que o Santos tenha um jogador muito mais eficiente do que o Guilherme. De fato, o Rony é bem melhor, embora também mais caro. O salário do Guilherme na comparação com o salário do Rony é muito diferente. E aí eu perguntei para essa pessoa, para o Matos no caso, e o Brazão, alguma novidade? Ele falou: Nicola, não tive sondagem, proposta nem nada, tá? Não tive nada. Enfim.
Agora eu vou com Pedro. É barbante neles num calorão que só, hein, Pedro? Boa tarde. É bom, viu, Rubinho? Porque eu tô precisando queimar umas calorias. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Itatiaia. Já falamos aqui do campo do Santa Cruz. A Arena Santa Cruz vai receber. Você tá combinando, tá, Pedro? Você tá combinando com a parede aí. Ficou bacana demais. Com imagens do Israel aqui no YouTube da Itatiaia, pra você que tá com a gente. Deixa o like aí, hein? Vamos falar do Galo que tá em vias de se reapresentar. Finalmente, tá terminando esse período de marasmo e de descanso, porque agora as notícias vão esquentar, viu? E elas estão esquentando numa velocidade absurda. Essa semana já teve até apresentação com contratação de lateral esquerdo. A gente já vai chegar neste tema. Mas, Rubinho, Nath Fiuza, quem acompanha o nosso Domingão Esportivo, eu quero começar destacando aqui a situação do Rony, hein? A informação desse sábado, trazida inicialmente pelo jornalista Fábio Sormani, confirmada pela Itatiaia, no itatiaiasport.com.br, o Henrique André e o Leonardo Parrella trouxeram em detalhes essa história com relação à negociação com o Santos. Essa negociação ela já vem se arrastando há 2 semanas. O Peixe quer contar com o atacante do Atlético, que não teria, um status de inegociável no atual elenco do Jorge Sampaoli. Mas o treinador utilizou muito o Rony. Ele vê características de força física, velocidade e empenho, especialmente na utilização do Rony sem bola, quando o Atlético precisa marcar pressão, quando o Atlético vai ao campo do adversário para tentar recuperar a bola. É um jogador muito incisivo e por isso foi utilizado até mesmo em preferência a outros jogadores com maior rodagem ou com maior história no Galo. O próprio Hulk é um caso, Mas a negociação entre Rony e Santos estava se encaminhando. A sensação que tivemos é de que ela seria concluída nos últimos dias, mas a novidade é que o Jorge Sampaoli quer dar uma outra chance. Ele não quer, Rubinho, ouvintes do Domingão Esportivo, que o Atlético negocie sem ter uma garantia de que vai trazer um jogador à altura, de que vai trazer um jogador com esse nível de entrega, um cara que possa participar de muitos jogos, que está frequentemente saudável e especialmente que tenha velocidade. É um atacante importante, entende o técnico Jorge Sampaoli, então pode melar essa negociação caso o Atlético não encontre no mercado uma alternativa que dê confiança ao treinador e sua comissão técnica de que um jogador com este perfil do Rony estará no elenco para a próxima temporada, viu, Rubinho? Nath Fiuza, te surpreende positivamente, negativamente essas movimentações de final de ano do Galo, Nath? Ô Rubens, para falar especificamente sobre essa questão do Rony, a postura do Sampaoli não me surpreende. E se eu estivesse no lugar do Sampaoli, eu faria exatamente a mesma coisa. Aí o torcedor fica doido, Nossa, mas segurar o Rony que não faz gol, o Rony que mais erra do que acerta, o Rony que tem salário de mais de R$1 milhão por mês e não entrega nada disso. Eu concordo que muita coisa precisa ser reavaliada na questão Rony. E que se ele fosse negociado e que se o Atlético ficasse livre desse salário e tivesse um jogador com melhor custo-benefício, seria o melhor dos mundos. Mas ruim com o Rony pode ficar pior sem ele, se não vier uma reposição, por causa das características que o Pedro citava. O Rony está sempre disponível, o Rony não sofre praticamente com lesões, o Rony tem uma característica que é importante para o jogo do Sampaoli, que é esse jogo de pressão, de às vezes um time marcando mais alto. Então o Sampaoli, o que ele está fazendo na verdade, eu nem vejo necessariamente como segurar o Rony. O que o Sampaoli está fazendo é pressionando pela chegada de um jogador melhor. Então, olha, não vai negociar o Rony se vocês não estão me dando sequer um atacante do nível ou superior ao Rony, vocês não podem negociá-lo. Então, se é para tirar o Rony e me dar mais uma lacuna nesse setor ofensivo, é melhor que ele fique. Então, a postura do Sampaoli, não acho que esteja errada, acho até que é uma postura louvável, porque faz com que a diretoria tenha que continuar trabalhando, tenha que continuar se movimentando. Se tem a intenção de vender o Rony, e é um bom negócio, porque o Rony não é também um atleta que a todo momento vai ficar aparecendo no mercado. Então, se tem a intenção do Santos, talvez fosse de fato melhor aproveitar a oportunidade, mas então a pressão que faz o Sampaoli, de alguma forma, ajuda a
se for negociar, vir logo um outro nome. Mas se não for para vir, eu também acho que devia começar o ano com o Rony, porque eu acho que o Rony pode ser útil. Acho que o problema do Rony é ser o grande protagonista, né? É o Atlético ter sido tão dependente Nath, dele, é o Atlético ter tido falta de outras opções. Eu acho que o problema do Rony é ser o Rony, né? É um caso de amor e ódio. É um lance que ele surpreende. Aí do nada o Rony volta a ser o Rony. É um golaço que ele faz que ninguém tá esperando, e um gol inacreditável que ele perde debaixo das traves. Esse é o Rony, né? O Rony é o jogador que não pode ser o seu craque, né? E ele precisou ser, em muitos momentos de 2025, o craque do Atlético. Eu vou citar aqui o gol que ele faz lá em Fortaleza contra o Ceará no primeiro turno do Brasileirão. Do nada, né? Meteu uma cacetada lá. Nada. E é o último gol dele, não é? O último, acho que foi o último gol que ele marcou, não foi? É uma boa questão. Vou conferir aqui, já te confirmo, viu, Nath? Mas é o seguinte, o Scarpa do lado dele pedindo, pelo amor de Deus, não chuta não, tá muito longe. Ele chuta e faz um golaço. Foram 13 gols nessa temporada. Só o Hulk fez mais gols que ele, né? O Hulk fez 21 em 2025 e o Rony, com 13 gols marcados em 63 jogos pelo Galo, foi titular 51 vezes nesta temporada. E é bom a gente lembrar também, distribuiu 5 assistências, apesar de episódios ruins, né? O Rony, viu, Nath, marcou contra o Sport 2 vezes no dia 8 de novembro. Vitória do Galo por 4-2. A virada lá fora de casa, né? Ele também tinha marcado contra o Sport em outubro, no jogo do turno, aliás, no jogo do retorno, que acabou acontecendo antes do próprio jogo do turno, mas ficou com um jejum muito grande, né? Ficou de junho até outubro sem marcar gol. O de junho foi justamente esse contra o Ceará que a gente citou. E nesse meio período, Rubinho e Nath, teve aquele episódio da justiça, né? Em que ele chega junto ao seu staff e acionar o Atlético de forma judicial para tentar rescindir o contrato por conta de salários atrasados e direitos de imagem também, que o clube estava devendo. Então, ficaram vários episódios em uma temporada, parece que ele viveu várias com a camisa do Galo, né? Altos e baixos realmente para o Rony. Às 14h, 9 Rubinho, deixa eu destacar aqui também. Já voltou para Curitiba o Renan Lodge, lateral esquerdo, contratado, anunciado de forma oficialmente no fim dessa última semana. E agora os jogadores do Atlético curtem os últimos dias de férias. No dia 2, sexta-feira, eles se reapresentam na cidade do Galo. Inicia a pré-temporada do Atlético, que não deve começar o Campeonato Mineiro 9 dias depois, com os titulares, tá? Jogadores do Sub-20, jogadores de categorias inferiores que já estão sendo preparados, inclusive, nos últimos dias pela comissão técnica para disputar o início do Campeonato Estadual, e a expectativa para que o elenco principal esteja apto, especialmente a partir ali da terceira, quarta rodada, e principalmente também visando o Campeonato Brasileiro, repito, com início antecipado na temporada de 2026. Negociações em andamento para serem concluídas, hein? Pode pintar a chegada, a confirmação do Juninho Capixaba, o Atlético segue no negócio, e a saída do Guilherme Arana. As trocas na lateral esquerda, com a devolução do Caio Paulista ao Palmeiras, que já aconteceu, com a efetivação do Renan Lodge, que veio a Belo Horizonte na sexta-feira, realizou exames e voltou para Curitiba para os últimos dias de férias, e também essa possibilidade de o Arana jogar no Fluminense, que está cada dia mais próxima pelo que a gente pôde apurar. Obrigado, Pedro Abílio.